Boa noite. Vamos mais uma vez fazer a preparação de ambiente do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes. A mensagem é 208. Conserve a felicidade. Se você se considera feliz, é porque dá valor à felicidade. Em vista disso, tudo o que vivencia se encaixa no estado de felicidade do seu coração. Assim, torna sentido especial a notícia que chega, o que lhe contam de problemas e sofrimento, os serviços que você faz, as decisões que toma, os momentos de lazer, os relacionamentos, o entendimento da vida, a forma de apreciar a natureza, a visão do amanhã, o modo de exercitar a fé, o amor que sente e tudo mais. O sentido especial que você dá a tudo procede da felicidade. Se você dá sua alegria ao mundo, o mundo também lhe dá alegrias. Mais uma vez, Lorival Lopes nos dá a receita da felicidade. Que comecemos a dar esse sentido especial à nossa vida, ao nosso corpo, que é o veículo, para o nosso espírito, a tudo que a gente vê, sentir, agir, ouvir e falar. Pois é essa a lição que ele nos dá na noite de hoje. Que possamos nos tornar felizes. Vamos agora partir para a oração, pedindo a Jesus e agradecendo ao mesmo tempo por esse banquete especial da noite de quinta-feira, que com certeza não estamos aqui por acaso, e o que vamos ouvir nesta noite há de ajudar bastante em nossas vidas, na vida de nossa família, de nossos vizinhos. Ajudar a gente a viver melhor nesse mundo de provas e expiações e fazer o nosso papel especial nessa reencarnação. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos, irmãos espirituais, mentores que aqui estão. Obrigado a nossos anjos guardiões que aqui estão conosco a nos fortalecer. E com a oração que Jesus nos deixou, vamos dar por iniciado a palestra da noite com voto de muita paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra de todo o mal. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite. Vamos convidar o nosso irmão Ricardo Dantas, que irá falar sobre as drogas e as implicações espirituais. Que Jesus te abençoe e que possa passar, da melhor forma possível. Assim seja. Boa noite a todos. Que o Mestre, querido amigo Jesus, nos envolva hoje e sempre. O tema que foi me dado hoje, as drogas e suas implicações espirituais. É um tema complexo, Quando eu recebi esse tema, eu fiquei preocupado. Um tema realmente muito ligado, que Jorge me deu, Muito ligado à parte médica, Eu não sou da área de saúde, deixo bem claro logo, não sou da área de saúde, não sou terapeuta. Por que eu falo isso? Porque uma determinada palestra que eu abordei um tema semelhante a esse, 2 semanas depois eu recebi uma ligação de uma mãe querendo saber se eu tinha horário
Ela me perguntou se eu tinha horário, eu achei que era horário para fazer alguma palestra em alguma casa espírita. E aí, quando ela começou a conversar comigo, na realidade, ela queria um horário para o filho dela, para eu poder atender o filho dela. Eu disse, não, a senhora está enganada, eu não sou terapeuta. Eu sou um estudante espírita. Eu sou um estudante da doutrina espírita. Abordei um tema, abordando um pouquinho a questão dos vícios, das virtudes, e a senhora achou que eu era terapeuta. Mas não, eu sou apenas um estudante da doutrina espírita. Mas, diante disso, eu procurei pesquisar algumas coisas, né? Para trazer até para vocês, para ajudar a gente nesse momento inicial. Porque se a gente vai falar de drogas, implicações espirituais, a parte espiritual a gente já tem alguma noção, pelo estudo que a gente faz na casa espírita, mas droga. Aí eu fui buscar um pouquinho das informações, o que vem a ser as drogas, né? Qual a definição de drogas, qual o tipo de drogas que a gente pode encontrar. Aí eu encontrei esse slide e achei interessante, drogas, a falsa fantasia do mundo real. E a gente vai começar a perceber por que ele fala que a droga às vezes nos traz uma fantasia desse mundo real. E aí Lorival Lopes fala de felicidade. Algumas pessoas, através das drogas, tentam encontrar a tal felicidade. É aquela velha busca externa de algo que a gente constrói internamente. Por não conseguir encontrar internamente, às vezes a gente busca fora da gente, né? Essa tal felicidade. Mas o que vem a ser as drogas? Aí a grande pergunta, o que vem a ser as drogas? E aí eu busquei na internet e encontrei um material interessante. Busquei vários, mas encontrei um especial muito interessante, que é um trabalho de pós-graduação, feito na Fundação Oswaldo Cruz, né? Que fala exatamente da educação em saúde e uso de drogas. Um estudo acerca da representação da droga para jovem em cumprimento de medidas educativas. Eu achei interessante o tema, né? Que é relação, fala da droga, fala da saúde, mas fala da educação. Nós precisamos conhecer. Para eu poder lidar com algo que me traz um problema, eu preciso conhecer, né? E aí, nesse trabalho, ela já começa a trazer a definição da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Aí eu trouxe alguns slides iniciais para a gente vai passar mais rápido, porque a gente não é o nosso foco aqui, mas é preciso a gente ter essas noções para poder entrar no tema propriamente dito. E aí eu busquei vários conceitos de droga e em todos eles os autores vão buscar na OMS, que é exatamente a Organização Mundial de Saúde. E aí ela vai dizer nesse trabalho, atualmente a definição mais corrente no meio científico é aquela proposta pela OMS, tomada desde uma perspectiva biológica, e olhe que essa definição é de 93. Droga, então qual é a definição da OMS? Droga é toda substância natural ou sintética, né, fabricada, que introduzida no organismo vivo pode modificar uma ou mais de suas funções. Então, a droga tem esse efeito, modificar uma ou mais funções do organismo. Ponto. Essa definição esclarece que, em sentido amplo, droga é qualquer substância química, natural ou sintética, capaz de modificar um sistema biológico. Daí o termo drogaria. Nomear o lugar onde são comercializados os medicamentos. A gente já começa a perceber que medicamento também é uma droga. Porque na nossa concepção, quando a gente pergunta, se eu perguntasse a vocês o que são drogas, quais as drogas viriam na sua mente rapidamente? Hein? Alguém pode dizer? Álcool, cigarro, cocaína, crack, essas todas que tem aí na rua. Mas, genericamente, ou seja, de uma forma mais ampla, droga é qualquer substância química natural, olha o que ele diz, natural ou sintética, que pode modificar as nossas funções, as funções do organismo, né? Maravilha, então a gente já está começando a entender um pouquinho. E o slide lá, a vida não é uma droga, né? E a gente começa a ver esses slides, começa a perceber a busca da droga na busca de uma felicidade fora, ao invés de buscar dentro. E a droga, quer dizer, a vida não é uma droga. Muitas vezes a pessoa busca droga porque a vida dela está uma droga. Mas a vida não está uma droga, na realidade a vida está do jeito que ela plantou. Ela tem que buscar plantar diferente, para essa vida deixar de ser uma droga.
Ou pelo menos ser uma droga saudável, né? Em nosso meio, observamos uma cisão entre esses termos, droga e medicamento, né? Onde geralmente entende-se por medicamento aquelas substâncias prescritas com indicações terapêuticas previamente estabelecidas e droga enquanto aquelas substâncias que são capazes de provocar dependência e que, via de regra, são comercializadas ilegalmente e estão associadas a algo ruim, perigoso, envolvendo mitos e tabus. Aquela história, né? Droga está ligado, vinculada a algo legal, mas os medicamentos também são drogas. E tem muitas pessoas que se tornam dependentes desses medicamentos. Então, a dependência também dos medicamentos pode causar dependência e pode causar um mal. Quantas pessoas, até pessoas conhecidas, né, do público, artistas, pessoas que morreram pelo uso abusivo de medicamentos lícitos, comprados em drogarias, em farmácias, né? Então, precisamos tomar cuidado. É aquela pessoa que está exagerando no uso de alguns tipos de medicamentos. Será que não daria para fazer diferente, né? Então, não daria para cuidar do corpo, fazer uma atividade física, trabalhar um pouquinho o lado espiritual, né? Não, isso não quer dizer, uma coisa precisa ficar bem clara, isso não quer dizer que a casa espírita vai mandar ninguém parar de tomar o medicamento. Só quem pode fazer isso é o médico, né? Aquele que estudou para isso. A casa espírita vai tratar do espírito, o médico vai tratar do corpo, né? Então, às vezes, a gente precisa conciliar o tratamento médico, né, lá fora, com o tratamento espiritual. As terapias alternativas, um terapeuta, às vezes é necessário você tratar lá fora e tratar também aqui na casa espírita. A classificação farmacológica leva em conta a estrutura química das substâncias, seu mecanismo de ação e principais características farmacológicas, podendo subdividir-se em... Aí existem vários tipos de classificações das drogas, tá? Uma das classificações das drogas as drogas podem se dividir em depressoras, estimuladoras ou perturbadoras. E aí ele vai, diante dessas classificações aí, ele vai mostrar para a gente algumas das drogas lícitas e as ilícitas, né? Até aqui foram definições científicas, de um trabalho científico, para depois a gente perceber que tem tudo a ver com o que a doutrina nos traz, com o que os espíritos nos trazem através das obras psicografadas. Aí ele começa, na realidade é ela, né? É Heloísa Helena. As drogas depressoras são aquelas que atenuam ou inibem os mecanismos cerebrais de vigília e podem produzir distintos graus de relaxamento, sedação. Você quer ficar relaxado. Por que não faz uma meditação? Quem não inspira, expira. Por que buscar a droga? E ela vai trazer para a gente sonolência, anestesia e como. Dentre as substâncias lícitas, destaque-se o quê? Alguém falou aí, o álcool. A benzodiazepínicos, né? Benzodiazepínicos. E entre as lícitas, o ópio e a maconha. Então, lícitas, drogas lícitas que causam a sonolência, a sedação, relaxamento, e as ilícitas. O que a gente quer também? Ou você quer ficar relaxado, ou muitas vezes você quer ficar o que? O outro inverso, estimulado. Aí ela nos fala, as drogas estimuladoras são substâncias que produzem euforia, que se manifesta com sensação de bem-estar e melhora do humor. Por que você não busca o humor em você, dentro de você? Para que buscar humor na droga? Vai ser algo passageiro, né? Não vai ser algo permanente. Aumento de energia e do estado de alerta, assim como o aumento da atividade motora e estimulação cardiovascular. Você quer estímulo para viver, no lugar de se trabalhar, de se fortalecer,
você busca a droga para ajudar você. Dentre as substâncias lícitas, destacam-se o quê? As anfetaminas, nicotina e a tal da nossa o cafezinho, né? O velho cafezinho, que tomado de forma moderada não faz mal a ninguém, né? Mas o exagero, né? Os jovens aí, eu estou vendo alguns jovens aqui, para estudar, para fazer vestibular, é cafeína direto. Café, café, café. O exagero, tudo de forma exagerada, vai terminar causando mal. Termina gerando gastrite, né? Por isso que os médicos, às vezes, recebem nos seus consultórios os estudantes que estão na véspera do vestibular com problemas, né, diversos. E as outras ilícitas, né? Fora a cafeína, é o quê? Cocaína e crack. Aí já está no exagero, né? E as drogas perturbadoras também tem? Tem as drogas perturbadoras, ela vai nos falar ali, ó, aquelas que agem produzindo alterações qualitativas no sistema nervoso central, podendo também ser identificadas como alucinógenas. Dentre as substâncias ilícitas, destaque-se LSD e o êxtase, né? E entre as lícitas, o daime, que aí é uma bebida, né? E algumas espécies de cogumelos e cactos. Então, o que a gente pode perceber até o momento é que droga, a gente fica muito com a visão daquelas ilícitas, mas existem as drogas lícitas que também podem nos fazer mal. Lembra o tema da palestra? As drogas e suas implicações espirituais. A depender da forma como você toma, a dose que você toma, mesmo aquelas lícitas, elas podem ter implicações aonde o nosso corpo físico, podem ter implicações mentais, podem ter implicações no nosso perispírito, porque nós espíritas sabemos que além do corpo físico nós temos o perispírito. Se atinge o corpo físico, se implica no corpo físico, automaticamente vai implicar em quem? No perispírito. Com a morte do corpo físico, o corpo se desfaz, mas o perispírito permanece. E o que é que vai no perispírito, senão os registros de tudo aquilo que a gente acumulou do tempo que nós estávamos aqui encarnados. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins vão ficar impregnadas, registradas no nosso perispírito. Então nós levaremos para uma outra encarnação. Então o cuidado maior para a gente que é espírita, quando a gente se deixa levar pelo uso exagerado das drogas. E aí ela fecha aqui dizendo o seguinte para a gente: quanto aos tipos de uso e indicadores clínicos associados à classificação de transtornos mentais e de comportamento, CID, CID é aquele códigozinho que o médico passa para a gente quando a gente vai para o médico. Existe o CID-10, que vai tratar exatamente dos transtornos mentais e de comportamento. Então, propõe distinguir a dependência e abuso de drogas do seu uso ocasional experimental. Às vezes, o uso da droga é necessário para evitar um mal maior. A questão é o mau uso. É o uso sem uma prescrição médica, é o uso sem um acompanhamento de alguém que conhece, de um responsável, né? E ela vai adiante. Essa classificação geralmente é referida às quantidades e o período pelo qual você consome, podendo os usuários serem classificados como? Aí vamos chegar em quem? Nos usuários, que pode ser muitos de nós aqui, encarnados e depois os desencarnados, né? E ela fala o experimentador, ocasional, habitual e dependente. O experimentador, né? Aquele que vai experimentar por curiosidade. Esse é o grande mal. Vai experimentar por curiosidade, termina, entre aspas, gostando, e aí sai de experimentador e passa a ser dependente. Então, quando a gente começa a trazer logo isso no início da palestra, foi exatamente para mostrar quais são os conceitos, de uma forma mais ampla e científica, das drogas. Esse conceito de drogas cientificamente trazido pela Organização Mundial de Saúde, nesse trabalho feito por Heloísa, né? Helena de Lima, é um curso de pós-graduação da Fundação Oswaldo Cruz. Essa parte fica com ela, porque essa parte científica não é a minha área. Mas deu para clarear um pouquinho para a gente o que vem a ser as drogas, quais são os tipos de drogas e a classificação
dos usuários dessas drogas. E a gente vem agora para a área que a gente está militando há muito tempo, né? A área que a gente conhece, a área que a gente trabalha, que a gente frequenta, que é a área da doutrina espírita. E aí eu trouxe para a gente começar um trecho do EAD, que é o estudo avançado da doutrina espírita, que ele vai falar, interessante, que ele fala de vícios e virtudes. Porque quando a gente fala em droga, o problema da droga é a dependência. Quando a gente fala de dependência, a droga não está isolada, está ligada a um vício. Muitas vezes a droga, ela potencializa um vício, um mau hábito que nós temos. Porque é uma coisa interessante, estava discutindo com uma certa pessoa. Ele ficou agressivo porque ingeriu álcool em demasia. Será que foi o álcool que tornou ele agressivo? O que vocês acham? Porque tem gente que ingere o álcool de forma exagerada e adormece. Tem gente que ingere o álcool de forma exagerada e fica o quê? Agressivo. Será que foi o álcool que tornou ele agressivo? Ou foi o álcool que potencializou a agressividade que já está nele? E aí a gente começa a perceber que, na realidade, o mal, a gênese, né, a causa de tudo está onde? No ser espiritual, né? Na evolução do espírito. E aí, vamos agora para a definição. A palavra vício vem do latim, significa falha ou defeito. Apresenta vários significados no dicionário, mas no que diz respeito aos vícios humanos, podemos considerar como sendo o quê? Imperfeição grave, disposição natural para praticar o mal e cometer ações contrárias à moral. E aí a gente começa a perceber, e aí tem que ter a humildade de admitir, que o mal ainda existe dentro de cada um de nós. Não é o mal que está fora que nos prejudica, é o mal que está ainda dentro da gente que nos prejudica. E esse mal tem como causa o quê? Ações contrárias ao quê? À moral. A nossa crise no mundo, nas famílias, na sociedade, a grande crise é a crise moral, que começa dentro de cada um de nós. E aí vai adiante. Tendência ou conduta superficial, prejudicial ou censurável. Conduta superficial, prejudicial. Prejudicial, em primeiro lugar, a quem? A nós mesmos. Então, qualquer tipo de conduta prejudicial prejudica, em primeiro lugar, a nós mesmos. Capaz de realizar algo indecoroso, nocivo ou censurável. Nocivo em relação a quem? A nós. Então, qualquer postura que eu tenha contrária à moral, qualquer postura censurável, indecorosa, vai prejudicar, em primeiro lugar, a nós mesmos. Pode prejudicar quem está ao nosso redor, a família que nós pertencemos, a sociedade que nós pertencemos, mas, em primeiro lugar, prejudica a cada um de nós. E aí ele vem disso, ó. O vício passa a ser encarado como um problema quando associado a qualquer tipo de dependência orgânica, psicossocial ou mista. Então, a questão do vício, ele passa a ser encarado como um problema para a sociedade quando ele se torna o quê? Vem vinculado à dependência. Quando você não consegue mais se livrar dele. Você é um mau hábito, é um comportamento que se transformou em um mau hábito. É aquela história, se você vem todo dia persistindo naquele comportamento, esse comportamento frequente vai se tornar o quê? Um hábito. Se você começa a se trabalhar, a ter um comportamento equilibrado, você termina habitualmente sendo uma pessoa equilibrada. Mas se você começa a ter atitudes, comportamentos desequilibrados, habitualmente você vai adquirir hábitos desequilibrados. Por isso que Emmanuel Virarra Pacheco dizia disciplina, 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 porque o processo de mudança, para você se livrar de um mau hábito, é necessário um comportamento que, disciplinado, para que um dia esse comportamento se transforme em bons hábitos. E aí você não necessite mais de coisas externas para buscar a tão almejada felicidade e paz interior, né? E aí a pergunta
diante de tudo isso, de tanta propaganda, de tantas notícias, noticiários, né? Eu acho interessante hoje, até nas carteiras de cigarro, antigamente você tinha imagens belíssimas. Hoje as imagens são tristes. E aí vem a pergunta: por que as pessoas usam drogas? Depois de uma propaganda maciça, né, nas redes sociais, nas televisões, por que as pessoas ainda usam drogas? E aí eu trouxe para a gente, para compartilhar com vocês, alguns textos interessantes de algumas obras psicografadas. Esse livro, o título é sugestivo: As Dores da Alma, mostrando que nós somos ainda enfermos da alma. É como Emmanuel diz: enquanto a gente não aprender a curar a alma, o espírito, a gente necessita da medicina. No dia que a gente aprender a curar a alma, nós não vamos necessitar mais da medicina. Mas enquanto a gente não cura, não aprende a curar a alma, nós necessitamos ainda dos medicamentos e da própria medicina. E aí ele vai dizer para a gente, observe, o viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se desse modo um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Então a pessoa busca, de acordo com essa obra, busca o vício, busca a droga para adquirir o quê? Segurança. Ele não quer enfrentar a vida, ele tem medo de enfrentar o mundo, ele acha que o mundo é uma ameaça, então ele busca, através das drogas, superar esse medo, fugir, é uma fuga. Na realidade, a droga termina sendo uma fuga. No lugar de enfrentar as dificuldades, ele se acomoda, ele busca uma zona de conforto, como se chama, uma zona de segurança. Por isso que ele fala que ele é um conservador, ele não quer se arriscar. Só que, com o tempo, ele vai perceber que essa escolha foi uma escolha equivocada, porque pode até trazer, no início, uma determinada segurança, um determinado equilíbrio, um determinado entusiasmo, mas aquela droga, com o uso frequente, vai trazer o quê? Problemas, sequelas. E aí a gente, como espírito, vai perceber que aquelas sequelas não vão ficar só no corpo físico. Vão também ter implicações, como é o tema de hoje, implicações espirituais. Porque no momento que você começa a utilizar um determinado tipo de droga, você começa a ter determinado tipo de vício, o que é que você vai atrair para você? Quem são as companhias que você vai atrair para você? Espíritos superiores, espíritos também viciados, os chamados obsessores, que nós queremos nos livrar deles, somos nós que atraímos eles. E nós vamos perceber isso, vamos ler isso, identificar isso muito nas obras de André Luiz. Tem um momento que André Luiz chega com um dos seus instrutores no ambiente de um bar, e ele percebe e fica assustado com a quantidade de espíritos que estão ali naquele ambiente. Porque, como eles estão muito presos à matéria, estão sugando ali as energias das pessoas que estão ali naquele ambiente. Então, você, além do problema da implicação no corpo físico, ainda tem implicação no seu espírito. E é por um erro de cálculo. Vocês acham que alguém quer ser infeliz? Alguém quer ser infeliz? Não. Quando ele busca a droga, é o contrário, ele quer buscar uma felicidade que ele não encontra dentro. Por isso que ele diz que é um erro de cálculo. Ele busca algo, mas ele faz a escolha equivocada. Então, o vício pode ser um erro de cálculo, na procura de paz e serenidade, porque todos nós queremos o quê? Ser felizes. E ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. Ninguém é masoquista, ninguém quer ser infeliz. Todo mundo quer uma felicidade, todo mundo quer um equilíbrio, não quer estar em aflição, quer uma paz. E como não encontra nele, como não encontra no seu dia a dia, vai buscar muitas vezes nas drogas, que elas terminam servindo de quê? Como a gente viu ali, termina sendo o quê? Um sedativo.
um calmante, entre aspas, um falso calmante, porque aquela calmaria não vai persistir, não vai durar muito. E aí Joana, numa obra Após a Tempestade, que é muito interessante, ela vai falar das dificuldades e curiosidades. Por que é que nós buscamos as drogas? Até o momento a gente falou que as pessoas buscam as drogas por medo de enfrentar as dificuldades, os problemas. Mas também, aí talvez o maior perigo, buscam pela curiosidade. E aí ela fala, estimulado pelo receio de enfrentar dificuldades ou motivado pela curiosidade decorrente da falta de madureza emocional, inicia-se o homem no uso de estimulantes, sempre de efeitos tóxicos, a que se entrega inerme, deixando-se arrastar, desde então, vencido e desde tudo. Então, aquela pessoa que busca, termina se entregando, se deixando escravizar pela droga, na busca de ficar mais forte, ele termina ficando mais fraco. E ao desencarnar, imagine, se encarnado, você entrega ao vício, às drogas, você atrai esses espíritos também, que gostam do vício, das drogas. Quando você desencarnar, vocês acham que vocês vão estar na companhia de quem? Em que ambiente você vai se encontrar depois que desencarnar? Que tipo de espírito vão vir buscar você? Aqueles espíritos também que gostam do vício, das drogas, vão atrair você para esses ambientes. Você vai continuar escravizado. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz. Porque através do pensamento, dos hábitos, dos sentimentos, a gente atrai as nossas companhias, não só dos encarnados, mas na nossa percepção espírita, a gente vai atrair também os desencarnados. Então nós precisamos nos desvincular desses vícios, desses maus hábitos. Ah, Ricardo, mas mau hábito, vício, é só a droga, é o álcool, né, como vocês falaram, é o cigarro? Não. Pensar mal do outro o tempo todo também é o quê? Um vício, que eu sei que ninguém aqui tem, né? Reclamar da vida o dia inteiro, todos os dias, isso também é o quê? Um vício, é um mau hábito, porque lembra a definição mais ampla de vício? É um mau hábito. E nós temos esse mau hábito, às vezes, de ficar falando da vida, falar da vida do outro. É um vício? É um vício falar mal da vida do outro. Então, se a gente fica com esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, a gente vai atrair companhias não muito desejáveis, né? E vai atrasar a nossa vida. Então, que a gente busque mudar os nossos comportamentos. E aí Joana vai adiante, fácil liberação. Essa é a desculpa de todo mundo. Não se preocupe não. Eu não sou um dependente, eu não sou um viciado. A qualquer momento eu me libero. A qualquer momento eu me livro. Mentira. A qualquer momento eu fico livre, deixo de beber, deixo disso, deixo daquilo outro. Não. Você está se enganando. E é isso que Joana vai dizer. Os vitimados sistemáticos pela viciação escusam-se a abandoná-la, justificando que o seu é sempre um simples compromisso de fácil liberação. A qualquer momento se libera, em considerando outros de maior seriedade, que, examinados por sua vez pelos seus secazes, caracterizam-se igualmente como insignificantes. Então, é a desculpa daquela pessoa que a gente diz, rapaz, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, você está ficando dependente, você está se deixando levar pelo vício. Não, isso é impressão sua. Não se preocupe, na hora que eu quiser parar, eu paro. Isso ele já fala há anos, há meses, há encarnações. Ele diz que um dia ele para, mas não consegue parar, porque ele não admite que ele está doente, ele não admite que ele está dependente, ele não admite que está viciado.
Eu só vou conseguir me curar no dia que eu tiver a humildade de aceitar que eu estou doente, que eu preciso de ajuda. Por isso que muitas vezes essas organizações dizem sempre, né? Não adianta você forçar ninguém a nada. O AA, Alcoólicos Anônimos, né? Qualquer tipo de vício, qualquer tipo de dependência, a orientação sempre é a mesma. A pessoa tem que ir de vontade própria. É que nem a casa espírita. Você traz aquela pessoa na casa espírita, porque ela precisa de um tratamento espiritual, ela vem de cara fechada, de cara amarrada, fica sentada. Você aqui falando, ela está lá, de cara amarrada, fechada. A espiritualidade atua, mas ela não está receptiva. Ela só vai conseguir realmente a cura no dia que ela se colocar receptiva. É por isso que tem uns dos itens do AA que eu acho super interessante. Não basta tampar a garrafa. Olha que maravilha. É um dos passos do AA. Não basta tampar a garrafa. O que ele quer dizer com isso para a gente espírita da casa espírita? Não adianta você vir só frequentar palestras, você só participar de grupo de estudo, se você não fizer uma reforma interna. Se você não se trabalhar, não se reformar, não adianta o externo só. É necessário uma transformação interior para que você se fortaleça, né? E não se deixe levar mais, não caia mais no erro. E aí a gente volta para o EAD. A doutrina espírita analisa a questão do vício de uma forma mais abrangente, considerando as aquisições de quem? Do espírito imortal. Por quê? Nós temos uma história antes do berço e teremos uma história depois do túmulo. Por isso que eu falei para vocês, além das implicações físicas das drogas, essas implicações se tornam também, atinge o perispírito, que é uma coisa mais grosseira, e atinge o espírito. Então, são bagagens que nós levamos de uma encarnação para outra. Então, a gente tem as aquisições do mundo imortal. Considera que as más tendências citadas nos compêndios médicos e filosóficos resultam de experiências infelizes vivenciadas não só na existência atual, mas nas existências passadas. Então, são maus hábitos que nós trazemos de vidas passadas. Ah, Ricardo, então se são maus hábitos que eu trago de vidas passadas, eu posso deixar para me trabalhar na próxima. Não. É um engano. Procure se trabalhar nessa. Não perca a oportunidade de trabalhar nessa, para que a próxima você já tenha uma existência melhor, né? E aí ele segue: resultam de experiências infelizes vivenciadas pelo ser humano na existência atual e passadas, e sempre decorrente de um nível de evolução moral, espiritual e intelectual. Então ele precisa ter essa consciência que o mal que se reflete no corpo, a doença, a enfermidade que se reflete no corpo, ela tem origem, tem como causa um mal que está onde? No espírito. Então, por isso que Joana tem um livro, Dias Gloriosos, que tem um capítulo, cujo título é, em um dos capítulos, Recuperação e Cura. A gente precisa começar a refletir o que é que nós estamos buscando na casa espírita. Será que é recuperação ou cura? Porque recuperação, o Joana diz que é apenas um reequilíbrio. É aquilo que a maioria faz na casa espírita. Vem tomar passe, reequilibra, recebe um fluido, recupera um pouquinho as energias e vai embora, não volta. Grupo de estudo, nem pensar. Palestra, às vezes, um dia sim, um dia não. Mas quando está embaixo, aceita tudo, faz tudo o que você mandar. Se puder, ele vem todos os dias da casa espírita. Mas na hora que se recupera, some. Esse está atrás apenas da recuperação, não está atrás da cura real, que passa por uma transformação moral, né? E aí ele fecha aqui dizendo o seguinte: como o espírito evolui em cada experiência reencarnatória e no plano espiritual, as más tendências são substituídas pelas boas, de forma que o homem vicioso de hoje será o virtuoso de amanhã. Então, como a doutrina é uma doutrina esclarecedora, também é consolador dizer para a gente o seguinte: se você é o viciado de hoje, se trabalhando, você é o virtuoso de amanhã. Por isso que o tema, né, o título do módulo são os vícios e virtudes.
Todos nós temos vícios, ainda temos vícios, que são os maus hábitos, mas também nós temos ainda virtudes. A questão é saber quem é que eu estou alimentando mais, os meus vícios ou as minhas virtudes. Porque o mal, eu já falei aqui várias vezes, o próprio Kardec diz na Gênese, o mal não existe, o que existe é a ausência do bem. No dia que eu começar a praticar o bem, não vai haver espaço para o mal dentro de mim. Mas enquanto o mal existir dentro de mim, eu termino atraindo o mal que está fora. E um desses mal que eu atraio que está fora são as drogas, que termina sendo um mal para mim. Pode me trazer um prazer imediato, mas depois vai me trazer um grande mal, né? E para me livrar delas, se torna muito mais difícil. E aí Adenauer, nesse livro Evangelho em Família, ele coloca quem precisa ter um olhar amoroso, não é aquele olhar crítico, é acolher, porque são enfermos da alma, esses irmãos nossos, que ainda estão presos, escravos das drogas, qualquer que seja o tipo de droga, qualquer que seja o tipo de vício. Nós temos que acolher com amorosidade, não é passar a mão na cabeça, mas também não é que ter aquele olhar crítico, punitivo. Ele fala, o olhar moral enviesado sobre o mundo pode nos afastar da visão de totalidade e da percepção do significado espiritual pleno da vida, tanto quanto o viés permissivo sobre o mundo, assim como o olhar pesado e pecaminoso que se tenha, contribui para o atraso moral do planeta. Nem passar a mão na cabeça, nem tem aquela atitude punitiva, mas tem a atitude acolhedora, esclarecedora, que é uma atitude da própria doutrina espírita, né? E aí ele fecha aqui para a gente, olha, quando nos detemos na análise, por exemplo, de um vício de alguém e o fazemos numa perspectiva moralista, o que é que acontece? A pessoa foge, se afasta da gente, porque você já vem com um tom de superioridade, se achando melhor do que ela, já se colocando um patamar acima dela. Essa pessoa termina se afastando. E aí ele fala, vendo-o como um mal em si, desconectado da totalidade existencial do indivíduo, poderemos atingir somente o que? A superficialidade do problema. Nunca vamos chegar à causa principal do problema, porque a gente se coloca numa posição superior em relação àquela pessoa, quando a gente deveria se colocar na posição de irmão, aquele irmão que está acolhendo, que está querendo ajudar, que está querendo orientar aquele irmão que ainda está preso às enfermidades da alma, né? Preso às drogas. Então o cuidado é muito grande. E essa dependência, como diz o livro As Dores da Alma, precisamos revisar nossas concepções sobre vícios, né? Nosso ponto de vista a respeito dos vícios. Porque quando a gente fala de vício, falou que a pessoa tem um vício, a gente pensa logo que aquela pessoa é uma pessoa que não quer nada com a vida, né? É uma pessoa ociosa, o termo que a gente usa, um vagabundo, entre aspas, né? Que não quer nada. Será que realmente revisar nossas concepções sobre os vícios? Não podemos. Se a gente olhar com um olhar mais atento, nós vamos encontrar nos nossos comportamentos vícios, nos nossos pensamentos vícios, que precisam ser trabalhados, né? Em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. Olha que maravilha! Não se refugiaram só através de substâncias, mas através de pessoas, de comportamentos, que são fugas na realidade. Tem pessoas, por exemplo, que se deixar, vão vir na casa espírita de segunda a segunda. Será que essa pessoa está realmente trabalhando para fora e para dentro? Ou ela está querendo fugir de algo, muitas vezes? Porque muitas vezes quando você busca focar muito fora de casa, você está fugindo de algo dentro de casa que você não está querendo o quê? Enfrentar. Já que a caridade começa dentro de casa. Você pratica muito fora e esquece de praticar dentro, né?
representa essas pessoas, acima de tudo, companheiros do caminho evolutivo, merecedores de atenção e entendimento. Será que numa família é só aquele viciado, aquele que está vinculado a alguma droga, algum tipo de droga, seja lícita ou não, que precisa aprender algo? Será que é só ele que está doente? Só é ele que precisa de ajuda? Não. Aquele aprendizado, quem tem um familiar em casa com algum tipo de dependência, com algum tipo de vício, tem a consciência que o aprendizado é para todos. Não é por acaso que você vê na família e naquela família veio uma pessoa com determinado tipo de problema, com determinado tipo de comportamento. É para que a gente possa aprender juntos, aprender e ensinar, um ajudando ao outro, né? E aí ele fala, por serem carentes e sofridos, entregaram sua força de vontade ao poder dos tóxicos, procurando se esquecer de algo que talvez nem mesmo saibam eles próprios, pois não aguentaram suportar seu mundo mental em desalinho. Está fácil enfrentar o mundo hoje? Está fácil lidar com as coisas de hoje? Quantas vezes nós acordamos de manhã, por mais oração, por mais força, por mais fé, por mais crença, a gente às vezes amanhece abalado, sem estímulo. E se a gente não tiver força, a gente se deixa levar por qualquer tipo de droga, por qualquer tipo de vício, de mau hábito, de mau comportamento. Oração e vigilância nunca foi tão importante. Porque não pense que o viciado, o drogado, só vai estar na casa do vizinho. Muitas vezes pode estar próximo de você. Muitas vezes pode ser você. Porque até o último degrau a gente pode cair. Então não fique com aquele tom achando, criticando o outro. Porque o processo pelo qual o outro passa, as dificuldades pelas quais o outro passa, só ele sabe o que está passando. Muitas vezes está de fora, não tem essa percepção. E às vezes a sua dor é tão pequena e você se desespera. Imagine se você passasse pela dor pela qual aquele irmão está passando. Você teria controle? Você conseguiria lidar com aquele processo? Então que a gente tenha isso em mente, né? A ociosidade pode ser considerada ao mesmo tempo causa e efeito de todos os vícios. Então, mente vazia é campo aberto para o quê? Para influências negativas. Nessa obra, o autor, espiritual vai dizer que a ociosidade é como uma casa sem paredes. Imagine, a ociosidade é como uma casa sem paredes, aberta às influências espirituais. Então, mantenha a sua mente ocupada, mantenha a sua mente ativa, para não se deixar levar por influências, né? E aí Joana volta e diz aos pais e mães, se és pai ou mãe, não pense que o teu lar estará poupado. Que alerta para a gente, hein? Nós espíritas, eu estou assustado com isso, porque às vezes a gente tem percebido no meio espírita, as pessoas se acham imunes aos processos, acham que só quem passa pelos processos são aqueles que batem na casa espírita buscando ajuda. E o momento atual que a gente vive, talvez quem esteja mais precisando de ajuda são os trabalhadores das casas espíritas. Porque o processo de ataque, de obsessão coletiva tem aumentado muito. E a gente tem percebido muito isso nas casas espíritas. As estruturas, as intrigas, as fofocas, tudo isso também é vício. Fofoca é vício, falar mal da vida do outro também é vício, é um mau hábito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então observa o comportamento dos filhos, mantém-te atento. Se porém te surpreenderes com o drama que se adentrou no seu lar, não fuja dele. Olhe o olhar para dentro. Amar ao próximo, que Jesus nos convidou, as pessoas ficam às vezes querendo amar quem está lá fora, quando a gente deveria olhar com mais carinho para quem está dentro das quatro paredes do ambiente familiar.
Às vezes é um familiar que está ao nosso lado, é um filho, é um irmão, é um parente, às vezes um pouco distante, que precisa de ajuda, está do nosso lado pedindo socorro, a gente não percebe. E aí daqui a pouco surgem os extremos. O suicídio. Ninguém comete suicídio da noite para o dia. É uma construção. Às vezes aquele está ali pedindo ajuda e você não ajuda. Está ajudando lá fora e esquece de ajudar quem está em casa. Conversa, né? Que ela está colocando ali, ó. Nem te rebeles, assumindo a atitude hostil. Conversa, esclarece, orienta. É o papel que a doutrina nos convida. É o próprio papel da doutrina. Esclarecer, orientar, assiste os que se hajam tornados vítimas, procurando os recursos competentes, a medicina, as terapias, não só o trabalho espiritual da Casa Espírita, mas tem vários outros que você pode orientar. É o papel da Casa Espírita. É nosso papel como espírita cristão ajudar os nossos irmãos, orientar, mostrar os caminhos que ele pode encontrar. E a educação moral no lar? Joana, no seu livro Constelação Familiar, vai dizer que a educação no lar é o recurso mais próprio para evitar-se o quê? A drogadição, essa pandemia. O que é que está faltando nos lares? A educação moral, que as famílias têm delegado às escolas. Escola, gente, é para instruir, família é para educar. E aí Joana diz, ensejando segurança emocional e afetiva. Por que os nossos filhos, aqueles espíritos imaturos, buscam drogas, buscam os vícios? Porque não tem apoio, muitas vezes, dentro de casa. Quando tem, mesmo assim, buscam, imagine não tendo. Aí que vai levar muito mais eles à busca dessas drogas, trabalhando-lhe os tesouros morais que serão estimulados para a luta e para o equilíbrio. Trazer Jesus, trazer Deus para dentro de casa, fazer o Evangelho. Olha uma alternativa da doutrina espírita, uma proposta da doutrina, fazer o Evangelho no lar, mesmo que ele não participe, continuar fazendo, envolvendo ele nessas energias positivas. E aí a gente vai fechar aqui com duas perguntinhas do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Kardec perguntou isso. Diante de tudo que foi falado no Livro dos Espíritos e diante de tudo que a gente falou hoje aqui, das dificuldades, das dores, do sofrimento, das drogas que estão aí ao nosso redor, qual o meio mais prático que o homem tem de melhorar a sua vida, de resistir à atração do mal? Alguém lembra dessa resposta? Um velho sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. É essa a proposta da doutrina, que a gente precisa se conhecer melhor para poder lidar com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, sem precisar buscar fora da gente alternativas, soluções. E aí vem a pergunta, sim, tudo bem. Agora, poderia o homem, pelo seu próprio esforço, vencer as suas más inclinações? É difícil vencer as nossas más inclinações? É difícil, mas será que é impossível? Olha a resposta dada pelos Espíritos. Pode o homem vencer? Sim, com certeza. E frequentemente, fazendo esforços muito, eles chegam a responder que a gente pode vencer as nossas más inclinações e não precisa muito esforço. Basta o quê? Vontade, gente. Ali, ó, o que lhes falta é apenas vontade. A gente precisa encontrar dentro da gente essa vontade para que a gente saia desse pessimismo que virou uma doença. Pessimismo, né? Raiva, ressentimento, ódio, tomou conta da gente. Para vencer tudo isso, basta a vontade, querer. E aqui Joana fecha, saúde integral. É possível construir um mundo sem drogas? Sim. Sem consumismo? Sim. E outros vícios que escravizam o homem? Sim. E que constituem obstáculos ao desenvolvimento do imenso potencial da consciência? Sim. É possível construir um mundo desse, se acreditarmos
e fizermos usos de técnicas o quê? Psicológicas para esse fim. Basta acreditar, né? Crer. Ao lado do exercício constante do amor que nos liberta, em futuro próximo, viveremos uma existência embasada nos princípios da saúde integral. E aí eu faço uma última pergunta para vocês. Qual é a última pergunta para fechar o tempo? Qual é a última pergunta do Livro dos Espíritos? Qual é a primeira? Ah, essa todo mundo sabe, olha que maravilha. Essa tem decorado. O que é Deus? Sabe até a resposta, né? Inteligência suprema, criador de tudo. Mas qual é a última pergunta, gente? É uma pergunta que Kardec fez e é uma que a gente está se fazendo o tempo todo na atual conjuntura. Em outras palavras, esse país vai ter jeito? Esse mundo vai ter jeito? Não é isso que a gente tem se perguntado? Admita, espírita, que você tem se perguntado: vai ter jeito esse mundo do jeito que está? Esse país vai ter jeito? Kardec não fez desse jeito essa pergunta, mas ele perguntou aos espíritos, é a última pergunta, visite lá e veja. Será que um dia o reino de Deus vai ser implantado na Terra? Essa é a última pergunta de O Livro dos Espíritos. Será que um dia o reino de Deus vai ser implantado na Terra? Diante de tudo isso, droga, violência, guerra, inveja, ódio, ressentimento, vai ser? Os Espíritos responderam sim. No dia que a maioria dos seus habitantes for composto por homens de bem. E quem serão esses homens de bem? Seremos nós. Basta o quê? Vontade, basta querer. Então que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre, lembrando da passagem de João: conhecereis a verdade, essa verdade vos libertará das drogas, dos vícios, do mau humor, né? Muita paz para todos, hein? Do pessimismo, ou muito bem lembrado, do pessimismo. Agradecemos a Ricardo. Ainda tem 5 minutinhos para as perguntas. Para alguma dúvida, algum esclarecimento. Ele está pronto para tudo, né, Ricardo? Para responder. Tem universitários aqui, ó. Você que vai responder. Alguma pergunta? Pode? Não? Parede. Trabalho. É o que eu digo sempre, o trabalho não é meu. Nada nos slides aqui foram palavras de Ricardo. Por isso que eu chamei a atenção de vocês. Não sou médico, não sou da área de saúde. Sou um estudante da doutrina espírita. E faço esse convite a vocês. Estudem a doutrina. A nossa doutrina é uma doutrina esclarecedora, consoladora. No mundo que nós vivemos hoje, com as nossas inquietudes, perturbações, porque o espírita também passa por isso. O espírita precisa ter essa consciência, deixar de pensar que nós não somos perfeitos. Nós estamos na caminhada para a perfeição. Nós temos os mesmos defeitos que nossos irmãos têm lá fora. Nós temos o mal ainda dentro da gente. Esse negócio de dizer que nós não somos, nem Jesus, foi o que Jesus disse, quando alguém disse para ele que ele era bom. Bom é o Pai. E a gente, que está bem abaixo de Jesus, ainda se acha bom. Nós ainda temos o mal da gente. Mas a nossa consolação é a doutrina espírita, que diz que se o mal ainda existe na gente, nós podemos praticar o bem. E esse mal não vai ter mais espaço para existir. Porque existindo o mal, a gente termina se entregando à droga. De qualquer tipo, qualquer vício, qualquer mau hábito. Como a irmã colocou, o pessimismo também é um mau hábito. A gente só encontra pessoas hoje pessimistas. Até na casa espírita, a gente conversando com um e outro, é o pessimismo. Por isso que eu trouxe essa última pergunta de Kardec.
que pouco espírita às vezes lembra, que Kardec fez no final. Poxa, será diante disso tudo que vocês falaram, um dia o reino de Deus vai se implantar na Terra? Vai. E só depende de quem? Da gente. Mais força, coragem, que a gente vai chegar lá, com certeza. Legal. Então, vamos passar para os avisos primeiramente, que o filme de Allan Kardec já está hoje, né? Começa hoje a primeira exibição. E já está chegando o nosso Arrasta-Pé do Amar. Dia 1º de junho, com a camisa no valor de R$25. Quem ainda não tem as camisas, procurar Jonathan, Edna ou Joilson para comprar. Esperamos todos vocês lá. E segunda-feira temos assistência espiritual das 19h30 às 20h. Às terças, palestras doutrinárias das 16 às 16h45, tendo antes, né, às 15h, um estudo, né, de um livro, Bem-aventurados Simples. E às quinta-feira, a palestra doutrinária, com o tema central, o espírito e os problemas humanos, que hoje falou sobre as drogas. E no dia 23, na próxima quinta, irá abordar o tema Por que não ao aborto, com Robson Ferri. Esperamos todos vocês aqui.